sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês língua portuguesa para a terceira série. E antes de começarmos a nossa aula, vamos lembrar daqueles recadinhos importantes de sempre? Se você é aluno, tem acesso às plataformas digitais do Classroom, não se esqueça. Faça atividade, aliás, assista a aula, faça as atividades junto com a professora, corrija-as, aprenda o conteúdo. E aí então, chegue na atividade obrigatória, realize-as com bastante atenção e assim você gerará sua presença. Já se você é aluno, não tem acesso às plataformas digitais, também já sabe, né? Vai lá no seu colégio, pegue as atividades impressas, faça-as com capricho. De repente, se tiver dúvida, vá até a escola, pergunte como que deve fazê-la e no dia combinado, entregue-as na secretaria da sua escola, ok? Muito bem, pessoal. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Hoje é a continuação da aula sobre o artigo de opinião, a nossa aula de número 94. Os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes: ler um artigo de opinião, relembrar as características do gênero artigo de opinião, interpretar um artigo de opinião, identificar o tema do texto, identificar a tese do texto, estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos relembrar um pouquinho, então, o que é o artigo de opinião, já visto em tantas outras aulas, inclusive na nossa última aula? Uma das funções dos artigos de opinião é estimular o debate de ideias, levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo ao ponderar posicionamentos distintos. O artigo de opinião caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos relevantes para a sociedade que estão em destaque na mídia. Você se lembra que na aula passada nós comentamos sobre isso? Que o artigo de opinião ele tem a função de nos levar a um debate de ideias onde as pessoas respeitam as ideias umas das outras? Lembram disso? Pois então, chegamos ao nosso quiz, o primeiro de hoje, presta atenção. A introdução em um artigo de opinião. Na aula passada nós falamos sobre as partes de um artigo de opinião e entre elas tinha a introdução. A introdução tem a função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida. Ela é responsável pela contextualização do tema ou ela é usada para persuadir e convencer o leitor sobre os argumentos. Volte um pouquinho na aula anterior, reflita e logo voltamos com a resposta correta.
então, o que é a introdução será? A introdução em um artigo de opinião é responsável pela contextualização do tema. É ela que faz você, digamos assim, entrar no assunto, entrar no tema que vai ser discutido no artigo de opinião, ok? Vocês lembram que na aula passada nós lemos um artigo sobre as redes sociais, se elas eram vício ou necessidade? Hoje nós vamos retomá-lo para poder entender um pouquinho melhor sobre esse artigo. Olha lá então. As redes sociais digitais, necessidade ou vício? Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma de computador, onde a pessoa se encontra a qualquer hora e lugar, referindo-se aos aparelhos móveis, modifica também comportamentos como o chamado vício eletrônico. Atividade 1. Qual é o tema do artigo e qual a tese que será defendida pela autora do texto? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho mais esse artigo de opinião. Pensar um pouquinho, qual que é o tema? Nós já vimos esse artigo. E o que a autora está defendendo? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta correta. E então, conseguiram chegar à resposta correta? Vamos ver qual será? Qual é o tema do artigo e qual a tese que será defendida pela autora do texto? Bem, o tema, já sabe, né? As redes sociais como necessidade ou vício. E o que é tese?
tese é de que o uso da internet e outros aparelhos como celular se tornam vício. Vamos à atividade 2. Ali um fragmento do texto. A expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. O que a autora quis dizer com o termo esporádico para instantâneo? Letra A, porque a internet é raramente utilizada. Letra B, porque muitas pessoas utilizam. Letra C, porque a internet era pouco utilizada e hoje é muito utilizada. Ou a letra D, porque apenas os jovens utilizam as redes sociais. E então, qual dessas opções está de acordo com esporádico para instantâneo? Logo, logo voltamos com a resposta correta. E então, qual será a resposta correta? Vamos conferir. Letra C. O que a autora quis dizer com o termo de esporádico para instantâneo? Porque a internet era pouco utilizada, né? Era um uso assim esporádico, de vez em quando. E hoje, ela é muito utilizada, ainda mais nessa época de pandemia, não é? Então, vamos continuar a nossa leitura. Antes, a expressão indicava o vício das pessoas que não conseguiam se desligar de seus computadores para entrar nas redes sociais, jogar, fazer comentários ou verificar o que está sendo postado. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Basta observar ao redor, pessoas caminhando e usando o celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Crianças e adolescentes conectados o tempo todo. Adultos usando aparelhos de comunicação em festas e cerimônias formais. Atividade 3. Qual o argumento utilizado pela autora demonstra mudança no comportamento das pessoas e como ela comprova isso? Lembram que para eu fazer um artigo de opinião, eu tenho que ter argumentos fortes para convencer o interlocutor? Que argumentos que a autora deste artigo está usando para demonstrar a mudança no comportamento das pessoas? E como que ela comprova isso? Volta um pouquinho lá no texto e logo nós voltamos com a resposta correta.
E então, conseguiram chegar a descobrir os argumentos que a autora utilizou? Vamos ver quais são eles? O argumento é este. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Basta observar ao redor pessoas caminhando e usando o celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Ela comprova com exemplos. Pessoas caminhando e usando o celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Então aqui, pessoal, olha lá, qual o argumento utilizado pela autora demonstra mudanças no comportamento das pessoas e como ela comprova isso. Olha lá então, ela disse como que as pessoas estão usando a internet sem prestar atenção, como um vício mesmo, né? E aqui ela está comprovando com exemplos do texto, ok? Continuando a nossa leitura. Percebe-se, entretanto, que as redes sociais digitais possuem um tempo de vida útil. A rede social digital mais utilizada atualmente começa a apresentar desgaste devido ao uso de correntes, pensamentos de autores que nem sempre são verídicos, comentários pagos por partidos políticos e excesso de propaganda de empresas na comercialização de seus produtos e serviços. Essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comunicassem. Além dos problemas psicológicos de vício e isolamento social que estão sendo estudados, não se pode negligenciar outros itens no quesito saúde, devido à radiação e ao contato direto com os aparelhos, que trazem problemas como diminuição da visão, tendinite, dor nas costas, má postura e ansiedade, entre outros. Destaca-se, por sua vez, o lado fantástico dessa tecnologia, que possibilita a comunicação em tempo real com fotos, imagens e comentários. Chegamos a mais um quiz. No trecho, além de problemas psicológicos de vícios e isolamento social que estão sendo estudados, este termo, além de, ele sugere a ideia do quê? De adição, dúvida, certeza ou incerteza? Pensa lá um pouquinho e logo voltamos com a resposta. E então, chegaram a uma resposta? Vamos ver qual é ela? Olha lá então,
Este além de, ele nos dá uma ideia de adição. Ele acrescenta uma informação a mais para nós. Então, a resposta correta, letra A, adição. Vamos para a parte final do nosso texto, então, do nosso artigo de opinião? Enfim, devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação para que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira a contribuir para a real aproximação e compartilhamento entre as pessoas, com liberdade e não como escravidão e dominação. Artigo de Tânia Taiti na Gazeta do Povo. Atividade 4. Qual foi a conclusão que a autora chegou no final do artigo? Letra A, que as redes sociais são sim um vício. Letra B, que devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação. Letra C, as novas tecnologias atrapalham e não ajudam. Ou letra D, só deve-se usar as novas tecnologias, deixando de lado livros e materiais físicos. Qual foi a conclusão, então, que a autora desse artigo chegou? Vamos lá? E aí, pessoal, qual será que foi a conclusão que a autora chegou no final do artigo? Olha lá, então. Devemos aprender a... Não, vou começar do errado. Letra A. Ela defendeu que as redes sociais são um vício. No final chegou a essa conclusão. Sim, as redes sociais são um vício. Não, ela não chegou a essa conclusão. A letra C. Ela chegou à conclusão que as novas tecnologias atrapalham e não ajudam em nada. Em nenhum momento ela falou isso. A letra D. Só deve-se usar as novas tecnologias deixando de lado livros e materiais físicos. Jamais ela falaria isso, não é mesmo? Então, o que ela concluiu foi que devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação. Como diz aquele ditado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O correto é você saber dosar, que não vai haver problemas. Vamos para a nossa atividade 5, então. Qual palavra utilizada no início do último parágrafo nos leva a perceber que o texto está sendo encaminhado para o final? Então, quando os textos estão sendo encaminhados para o final, geralmente nós usamos uma palavra para o leitor já perceber que estamos encaminhando para o final. Qual palavra será que a autora utilizou? Tá fácil, lá no final do último parágrafo. Pesquisa lá um pouquinho e já voltamos com a resposta.
aí, então, conseguiram descobrir que palavra nos leva a perceber que o texto está sendo encaminhado para o final? Vamos conferir qual seria essa palavra? Olha lá, então. A palavra enfim. Esse advérbio indica finalmente chegamos ao fim. Vamos voltar ali só na última parte do texto para vocês conferirem. Olha ali, então. Enfim, devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação para que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira a contribuir para a real aproximação e compartilhamento entre as pessoas, com liberdade e não como escravidão e dominação. Então aqui é a conclusão do texto. Ele já começa o parágrafo com o advérbio enfim. Por quê? Porque significa que nós vamos concluir, nós vamos fechar a ideia, fechar tudo aquilo que nós defendemos durante todo o texto. É importante você começar com este advérbio, porque o leitor já vai compreender que estamos caminhando para a conclusão, certo? Vamos então para mais um quiz. A conclusão em um artigo de opinião. Acabei de falar para vocês sobre a conclusão. O que será que é essa conclusão? Ela tem a função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida. Ela é responsável pela contextualização do tema. Ou a conclusão, ela é usada para persuadir e convencer o leitor. Então, qual que é a função da conclusão em um artigo de opinião? Pensa com calma, releia e logo, logo nós voltamos com a resposta correta.
então, galerinha, o que é a conclusão em um artigo de opinião? Vamos ver se vocês conseguiram prestar atenção em tudo que a professora falou hoje. A conclusão em um artigo de opinião, ela tem a função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida? Ela é responsável pela contextualização do tema? Ela é usada para persuadir e convencer o leitor? Letra A. A conclusão em um artigo de opinião, ela tem a função de encerrar a linha de pensamento desenvolvida. Ora, durante todo o artigo de opinião, foi ali mostrado, apresentado a nós um tema, foi discutido durante todo o artigo, e na conclusão, então, a autora faz o quê? Ela encerra a linha de pensamento desenvolvida, certo? Vamos voltar só um pouquinho ali no último parágrafo do texto para deixar isso bem claro. É difícil, vamos chegar lá. Opa, passei. Aqui. Enfim, lembram da palavra que indica que estamos caminhando para o final do texto? Qual foi a conclusão que a autora chegou então? Durante todo o texto, a autora falou, digamos assim, coisas boas e coisas ruins sobre as redes sociais, não é verdade? Lembra do título que falava que é vício ou necessidade? Então ela falou um pouquinho se for vício, se for necessidade, ela mais ou menos deixou meio a meio ali, né? Até que ela chegou à conclusão. Lembra da conclusão dela? Que devemos aprender a dosar o uso das novas tecnologias de comunicação para que seus benefícios possam ser aproveitados de maneira a contribuir para a real aproximação e compartilhamento entre as pessoas com liberdade e não como escravidão e dominação. E assim, então, a autora concluiu o artigo de opinião dela. Em algum momento vocês perceberam que ela usou de má fé a ideia que ela defendia? Ela foi, assim, taxativa no que ela quis dizer? Foi, mas quando ela foi taxativa, ela usou palavras, digamos, de baixo escalão. Ela quis a todo momento comprovar que ela estava certa. Não, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Em um artigo de opinião, nós temos que ter respeito quando nós vamos expor os nossos argumentos. Em algum outro momento, nós vamos voltar ao artigo de opinião e aí, então, vocês deverão escrever um artigo. Não agora. Agora vocês estão aprendendo como é um artigo, as partes e tal. Mas em breve nós vamos chegar nessa aula que vocês irão também fazer o seu próprio artigo de opinião. Ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos ver? Vamos relembrar? Nós lemos o artigo de opinião ali da Gazeta do Povo e nós relembramos suas características. Nós realizamos atividades de interpretação desse artigo. Nós identificamos o tema do texto, identificamos a tese do texto e nós também estabelecemos relações entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. Gostaria mais uma vez de relembrar a vocês, alunos da terceira série do ensino médio. Não acabou, pessoal. Faltam 3 meses, falta ainda um trimestre para o final do ano letivo. É um ano diferente, é um ano atípico, mas o que vai contar muito agora é a força de vontade de vocês, a vontade de vencer. E vocês vão conseguir. Não está sendo fácil, mas nós todos estamos aqui para ajudá-los, os professores nas escolas, nós aqui. Então, por favor, não desistam. E como vocês vinham trazendo os estudos de vocês até agora, continuem. Falta pouco e nós vamos vencer. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, aula de número 96, e o nosso tema será entrevista. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima!